Voltamos com o programa Rio Cidade, hoje conversando sobre medicina para adolescentes. Você participa pelo telefone 25273025. Professor Onoda do Meier na linha. Fala, professor. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao psicólogo. E no caso de pais que querem ser ou parecer com os adolescentes, poderia haver aí embutido algum caso de patologia? Muito obrigado. Obrigada, professor, pela sua presença. Acho que é uma pergunta muito boa. A gente pode dizer que existe até uma patologia social para isso. A sociedade está valorizando muito essa coisa do adolescente, né? A gente vê as mulheres cada vez mais magras. Tem até uma cantora famosa que tirou as costelas com a cintura mais fina. Nossa. A imagem do bonito, do belo, está cada vez mais parecida com o corpo adolescente. Os homens se depilando, tentando parecer mais novos. Isso sim é patológico socialmente. É claro assim, existe o adulto, por exemplo, se você vê um adolescente de 15 anos, meia hora penteando o cabelo, você acha isso normal. Se você vê uma pessoa de 50 anos, meia hora penteando o cabelo, você vai ficar meio assustado. Tem uma coisa do envolvimento, como eu falei, do narcisismo do adolescente que é natural e que se um adulto está muito ligado com aquilo pode ser preocupante. Não que o adulto não possa ser vaidoso, ele pode e deve. É sempre a questão do excesso, né? O excesso é o que vai muito além. É o que te limita. Se o adulto está vendo aquilo, que ele tem que ser adolescente, ele não sabe ter o núcleo de amizade dele, se envolve demais com o filho, quer ser amigo dos amigos do filho, aí pode causar problema pro adulto, pro filho, pra relação familiar. Aí sim é mais preocupante. Olha só, doutora Celise Eliseu, tem duas perguntas aqui, eu vou ler as duas ao mesmo tempo, que são duas mães que fazem colocações que se tocam. A Sebastiana de São Gonçalo tem uma filha de 16 anos que é muito teimosa e nervosa. Ela não me obedece, como eu devo proceder? E depois vem a Rosângela da Vila Kennedy dizendo, tem uma filha de 15 anos que está numa fase em que ela quer mudar absolutamente tudo. Tudo que ela vê de errado, ela quer mudar e fica nervosa com isso, como proceder. As duas questões se tocam bastante. Vamos, então, responder a Rosângela e a Sebastiana e aproveitar e falar das outras características dos adolescentes. Primeiro, isso é normal? A tendência adolescente de enfrentamento dos pais é absolutamente normal. Porque os pais, quando a gente é criança, são nossos heróis, né? Então, uma das características da mudança da adolescência é essa desidealização dos pais. O luto da desidealização. O luto dessas figuras parentais que não erram, que não têm falha. O jovem começa a perceber que o pai erra, que a mãe acorda de mau humor, briga com ele, e aí ele começa a ser muito crítico. Mas aí vai de um ponto, vai de um extremo ao outro. Primeiro são ídolos, depois tudo que o pai fala está errado. Juntamente a aquisição de um comportamento, que é o pensamento abstrato. A criança tem um pensamento concreto, ela pensa no que está na frente dela. O jovem começa a perceber, o adolescente, que ele começa a pensar em coisa que está longe. Por isso que a menina adolescente, ela, quando se apaixona, é para sempre. Quando sente raiva, é muita raiva. Porque está adquirindo esse comportamento, está cristalizando ele. Então, tudo para o adolescente é muito intenso, muito forte, muito poderoso. Tanto a raiva quanto o amor. Então, quando briga com a mãe, eu te odeio, e bate porta, ela precisa viver essa enfrentação, precisa passar por sentimentos novos, até eles se cristalizarem e ficar uma coisa mais tranquila. Ok, então isso faz parte da vida adolescente. Não é preciso encarar, não só a Sebastiana e a Rosângela, mas todos os pais e mães que estão nos escutando agora. Quer dizer, é normal esse radicalismo do adolescente, essa coisa arrebatada. Faz parte, mas não é por isso que os pais têm que aceitar tudo. A função parental de dar limite é de extremamente importância, porque o adolescente está realmente vendo até onde ele pode ir, até onde ele pode gritar, até onde ele pode fazer exigências. É função dos pais ensinar, olha, é até aqui que você pode. Não pode gritar tanto, não pode bater a porta. Os pais às vezes ficam perdidos com isso, com essa mudança repentina mesmo. É importante que se faça isso, né? É fundamental, até para a constituição do caráter desse adolescente. Isso. Fala, doutora Celise. É importante que se faça isso, né? Que se estabeleça limites e que se mostre também aos filhos adolescentes. Eu falo como mãe de 3 rapazes, né? Eu às vezes falo para eles, eu tenho erros, eu tenho falhas, eu perco a paciência. Então, os pais, eu acho que tem que se colocar como humanos mesmo, né? Para que o filho possa ter neles uma forma, possa conversar. Né? Doutora Celise, sabe uma coisa que eu queria saber? Você que é médica ebiatra, portanto, lida diretamente com adolescentes, quais são as principais dificuldades, os principais males que um adolescente leva para um consultório médico? Olha, na minha experiência lá no NESA, a gente tem uma coisa até que eu ia falar quando se falou dessa coisa da imagem corporal, né? É uma coisa que nos preocupa bastante, são os transtornos alimentares. Né, anorexia, bulimia, a gente tem ambulatórios especializados nisso. Problemas sociais, a gente tem muito lá no NESA, inadaptações, problemas escolares.
E fora isso... Problemas de ordem sexual também, emocional. Também, as doenças sexualmente transmissíveis, também temos ambulatórios especializados lá para tratar disso. Agora, a adolescência é uma fase, na maior parte das vezes, saudável, né? Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o adolescente também adoece, né? E há doenças graves doenças crônicas, como diabetes, como doenças reumatológicas, que causam nos adolescentes um prejuízo emocional muito grande. É muito difícil conviver com uma doença crônica na adolescência. Eliseu, esse livro que você nos trouxe aqui, Programa de Orientação Profissional Intensivo, você é organizador e tem um artigo, vou mostrar para os nossos telespectadores aqui o que trata o livro, quer dizer, do que tratam os artigos aqui. Na verdade, o que eu acho mais relevante é o artigo sobre adolescente, que tem no livro, que fala justamente sobre o que é ser adolescente no mundo de hoje. Então, a gente tem que compreender que o adolescente ele tem uma necessidade de sono maior, ele sente mais fome, o corpo dele está numa mudança, os estirões de crescimento, né? O pé cresce primeiro, depois o braço cresce, e ele tem aí 4, 5 anos para lidar com tudo isso, com essa mudança de uma coisa para outra, os hormônios que entram no corpo do adolescente, ele fala pra gente, ele levanta e vê as estrelinhas, fica tudo meio escuro, e os pais às vezes se esquecem como é ser adolescente, lidar com tudo isso, lidar com o fato de ter que ser aceito, porque se os heróis da criança são os pais, o herói do adolescente é o grupo. Então, ser aceito na escola, ser aceito na sociedade é a coisa mais fundamental para o adolescente, é o mais importante. Por isso que eles se vestem todos iguais, passam das tribos, né, o que a gente chama de moratória. O adolescente ele vai passando de uma tribo para outra, vivenciando um pouquinho de tudo para cristalizar isso na vida adulta. Então, lidar com tudo isso, ainda escolher uma profissão, entrar na vida adulta, é uma turbulência de sentimentos e emoções que ele passa. E é preciso que a gente compreenda isso para trabalhar com o adolescente. Olha só, muitíssimo obrigada. Acho que vocês nos deram um panorama assim, muito bom do que é ser adolescente, como lidar com ele, da necessidade de cuidar do corpo, da mente. Obrigada, Eliseu. Obrigada, doutora Celise. Obrigada a todos vocês que participaram do nosso programa de hoje, em que conversamos sobre medicina e saúde para adolescentes. Um grande abraço e até o próximo encontro. O Instituto Nacional do Câncer está precisando urgentemente de doadores de sangue. Se você não é doador, doe seu tempo divulgando a notícia. Se você é, entre em contato agora. 2506-6580.